Os acidentes de trânsito matam até 58 mil brasileiros por ano. São baixas maiores, Celso, do que a de muitos países em guerra no mundo. Isso significa dizer que a cada dia perdemos mais de 100 pessoas em batidas. Desde o começo dessa edição do Jornal da Record, por exemplo, o Brasil tem provavelmente 5 novas vítimas do trânsito. Os números vêm crescendo há uma década. E por que isso acontece se as leis de trânsito endureceram? É o que os nossos repórteres vão responder esta semana na série Trânsito que Mata. São Paulo, 7 milhões de veículos. Na sexta-feira à noite, acompanhamos a movimentação nesta unidade do Corpo de Bombeiros. Numa cidade desse tamanho, o alerta não demora a soar. É a primeira chamada do turno. Nossa equipe segue o resgate. O chamado é para um acidente na zona norte da cidade. Nem nós, nem os bombeiros sabemos ao certo o que vamos encontrar. A primeira atitude dos homens do socorro é imobilizar a vítima, um motoboy. Ele foi atingido por este carro. Vamos aferir a pressão dele. Quando passar para o médico, já passar com todos os resultados. Ele começou a reclamar que estava com dor na perna, dor no abdômen. Aí é feito todo o procedimento para evitar qualquer trauma possível. O próprio motorista que provocou o acidente conta mais detalhes. Entrei na contramão distraído. Distraído, né? Uhum. E aí ele estava parado? Não, ele veio, ele estava na mão dele certinho, sem problema nenhum. Distração mesmo. Uhum. Ele voou por cima do meu carro. Ele voou por cima do meu carro. Isso a 20, 30 por hora? A 20 por hora. Ele estava a 20 por hora também no máximo. A 30 por hora, que ele saiu do farol, estava fechado o farol dele. Imagina se estivesse rápido, né? Tem sobrado do que do menino? O colega do motoboy confirma a versão do motorista. Chegou a voar, ele deu umas 3 piruetas no ar. Coisa feia mesmo. Esse trânsito é uma guerra, viu? E esse foi apenas o primeiro trabalho da equipe de resgate nesta noite. Sexta-feira à noite é muito disso, né? São Paulo não tem sexta-feira, não. São Paulo é de domingo a domingo. Tem de trânsito direto? Muito. É um trânsito caótico, né? Trânsito caótico que resulta na baixa de um brasileiro a cada 12 minutos. Os números de uma guerra. E o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial dos acidentes de trânsito. E olha que a sexta-feira já havia começado com um acidente gravíssimo em São Paulo, às 8 horas da manhã. Ali, dentro do carro da polícia, um motorista se lamenta. Ele havia acabado de provocar a morte de um motoboy de 50 anos. Destruiu o próprio carro e atingiu a moto e outros 3 veículos. Marcelo Wagner, um empresário de 30 anos, confessou que bebeu a noite inteira e foi levar 4 amigos para casa, em alta velocidade. Que parecia que ele estava brincando com o carro. Ele bateu no motoqueiro, o motoqueiro voou e aí ele bateu em outro carro e esse carro, que era o Sandero vermelho, né, acabou atropelando o motoqueiro e matou ele na hora. O carro usado como se fosse um brinquedo de gente grande. Especializado em medicina do trânsito, o doutor Dirceu diz que a cultura dos brasileiros na hora de dirigir precisa mudar radicalmente. Nós precisamos mudar essa cultura e, por isso, a educação desde a infância. O carro deveria ser visto como um veículo para mobilidade, para nosso deslocamento, para nossas necessidades. O Brasil aprovou um novo Código de Trânsito há 15 anos, tornou as leis mais duras, evoluiu na engenharia de tráfego. Ainda assim, não consegue acabar com a tragédia diária no trânsito. É verdade que a frota de veículos cresceu demais nos últimos anos. Mas na contramão de um programa internacional das Nações Unidas para a redução de acidentes, aqui no Brasil, o número de mortes não para de crescer.
ano, as mortes no trânsito subiram 5%. O crescimento é praticamente contínuo em uma década. No último ano, o número oficial do Ministério da Saúde foi de 42 mil mortes. Levantamento das empresas que administram o seguro obrigatório, DPVAT, aponta um número de vítimas fatais ainda maior, 58 mil pessoas. O que nos surpreende é que os números não batem, né? Os números são desajustados. E o que nós nos orientamos mais é pelo DPVAT, que paga o óbito ocorrido, que paga a sequela deixada. Então nós nos orientamos mais por esse número, que está muito acima do que nós temos de estatísticas normais aí. Excesso de velocidade, abuso de álcool e drogas, distrações provocadas por celulares e tecnologia acoplada aos carros, sono e cansaço ao volante. Estas são as causas mais frequentes dos acidentes. Os brasileiros vivem reclamando de radares nas cidades, mas este especialista garante que eles são, sim, um meio eficaz para reduzir a velocidade dos carros. Fator fundamental para diminuir o número de acidentes graves. Ele diz ainda que é preciso tornar as leis mais duras. Governo e Congresso discutem a tolerância zero para a mistura de bebida e volante, com proibição de qualquer nível alcoólico. Então agora está se mudando. Todo acidente de trânsito alcoolizado, ele é doloso. Todo racha é doloso. Ele assumiu o risco de matar. Assumiu o risco. Ele foi lá porque ele sabe o que estava fazendo. Quem dirige nas condições em que estava o empresário Marcelo assumiu ou não o risco de causar mortes? Os amigos fugiram do lugar do acidente. Dali, o empresário foi levado direto para a cadeia. Poderá cumprir 20 anos de pena por uma morte e 2 tentativas de homicídio, porque tinha noção do risco a que expunha os outros ao dirigir perigosamente. Eu fico meio que revoltada, fico indignada porque não tem o porquê acontecer batidas ou acidente em trânsito, só que as pessoas acabam pegando o carro e acham que é uma arma. As nossas equipes do Jornal da Record se espalharam por São Paulo. Não foi difícil registrar em menos de uma semana casos graves, acidentes que se tornaram corriqueiros em todo o Brasil. Já na quinta-feira, início da noite, mais um. Eram 10h30 quando o motoqueiro derrapou e foi parar embaixo de um carro que entrava num posto de gasolina no centro da cidade. Pode ver que aqui no chão tem marcas de que ele teria derrapado, perdido a direção. Ferimentos aparentemente menores. Tá bem, só quebrou o pulso. 2 horas depois, 2 carros bateram porque foram fechados por um caminhoneiro e fugiu sem prestar socorro. Mas houve gente solidária. Eu parei para ajudá-lo. Neste veículo havia 4 pessoas, entre elas um bebê, salvo pela cadeirinha. Todos socorridos e inteiros, para alívio dos parentes. A nossa cidade a gente tem que se preocupar com o que a gente dirige pra gente e o que dirige pros outros também. Tem que dirigir. Às vezes tem gente que quer zoar, acha que o carro é um brinquedo. Nos tocou que isso é sério, isso machuca, muita gente morre. No outro carro, um casal também resgatado. Em mais um acidente na madrugada, sexta-feira, outro caso de fechada no trânsito e de fuga do responsável. O carro rodou na pista e capotou. Pelo estrago, o motorista diz que teve sorte de escapar bem. Deus me abençoou mais uma vez, olha aí. Tô abençoado. Malandro, não é a tua vez. Graças a Deus que ele tá vivo, né? O carro é o de menos. Avançamos para a madrugada de sábado. De novo, o responsável pelo acidente abandona a vítima. O carro que bateu em vocês, cadê? Ele fugiu. No que eu freiei ele veio em alta velocidade e bateu atrás. Aí no que bateu, automaticamente já me jogou para o lado de cá, aí deu um espaço e ele passou. Aí ele foi embora. O carro que bateu foi embora? Foi embora. Vocês ficaram com susto e com o amigo aí machucado? Isso. O passageiro reclama de dor no pescoço e na testa. Ele estava no banco de trás, não tinha proteção para a cabeça. Eu senti uma dor no pescoço devido ao chicote que foi dado no pescoço dele. Chicote o que é exatamente? É o movimento que faz para frente e no retorno ele não tem um apoio e aí força no sentido negativo do pescoço.
Muitos motoristas têm medo de assumir as responsabilidades. Aqui na Zona Sul de São Paulo, os bombeiros procuram por um motorista ferido que abandonou 2 pessoas num carro batido. E o menino falou que ele foi até o posto, depois ele veio pra cá, ele tá com o joelho machucado. Então aqui embaixo do viaduto não vi nada. Eles iam para uma feira quando a van bateu num poste. Cochilou, né? Adormeceu no volante, perdeu o controle, bateu. Esse jovem ficou levemente ferido, mas a mulher de 46 anos sentia muito trauma. Ai, que dor, Quase 4 da manhã de sábado e um novo acidente. Pelo estado do carro, dá para ter noção da força da batida, também contra um poste. Foi um acidente com um impacto muito alto, né? Tanto é que houve destruição do carro, 4 vítimas internas que ficaram presas. Dessas 4 vítimas que ficaram presas, uma veio até inclusive uma parada cardíaca. Apesar da gravidade do acidente, um dos feridos chegou a sair do carro para caminhar. Um grande risco no caso de hemorragias ou lesões na coluna. As pessoas não devem mexer, não devem chegar perto, apenas acionar o serviço do bombeiro e aguardar o serviço chegar. E amanhã, o drama de quem perdeu pessoas queridas em acidentes. E como ficou a família do motoboy morto pelo empresário que estava alcoolizado.